Nesse vídeo trataremos da dúvida, talvez o pilar mais importante do método científico. Esse conceito simples representou um rompimento radical e que possibilitou a ciência. Vamos começar com Aristóteles, o todo e poderoso mestre que fundamentou a civilização cristã. A convicção em seus postulados foi uma das mais poderosas e duradouras da história humana. Ele concebia o mundo tal qual ele se apresentava para nós. Mas algo estava para ocorrer no final da Idade Média. As autoridades, seus postulados e convicções passaram a ser questionados. René Descartes rompe com essa tradição aristotélica do intuitivo. Talvez houvesse mais segredo do que a natureza escondia. Descartes era um homem desesperado por certeza, mas não era o momento de encontrá-la. A Europa, no século XVII, estava dividida por conflitos religiosos e políticos. Antigas certezas da Igreja e do Estado ruíam. Pensou Descartes. Em que se poderia confiar? O que se poderia realmente saber? Descartes estava assolado por dúvidas e queria descobrir algo em que ele pudesse acreditar. Imagine, disse Descartes, uma torre. Ela é redonda, mas você a vê quadrada. Descartes questionou se todos os seus sentidos o estavam enganando. Ele podia sentir o calor do fogo, ver sua luz, ouvir seu barulho, mas ele vivenciava as mesmas sensações num sonho. Assim, talvez, o mundo no qual ele vivia fosse apenas uma ilusão. Descartes agora começou a questionar tudo. A lua, o céu, as estrelas, talvez todos fossem fruto da sua imaginação. Mas e a matemática? 2 mais 3 é sempre igual a 5, não é? Talvez um demônio estivesse dominando o cérebro dele. Descartes realmente começava a duvidar de tudo, até o ponto se ele mesmo existia. Então, finalmente, ele conseguiu. Ele notou que o ato de duvidar implicava um questionador. A única coisa da qual ele podia ter certeza era da existência da sua própria mente, pensante e questionadora. Ele resumiu isso tudo numa genial frase filosófica. Penso, logo existo. Em suas palavras, havia muito que eu notara no que concerne aos costumes, e às vezes preciso seguir opiniões que sabemos serem muito duvidosas. Como, porém, por desejar então dedicar-me apenas à pesquisa da verdade, achei que deveria agir exatamente ao contrário e rejeitar como totalmente falso tudo aquilo que pudesse supor a menor dúvida, com o intuito de ver se depois disso não restaria algo em meu crédito que fosse completamente incontestável. Ao considerar que os nossos sentidos às vezes nos enganam, quis presumir que não existia nada que fosse tal como eles nos fazem imaginar, e rejeitei todas as razões que eu tomara até então por demonstrações. E, enfim, considerando que quaisquer pensamentos que nos ocorrem quando estamos acordados nos podem também ocorrer enquanto dormimos, sem que exista nenhum, nesse caso, que seja correto, decidi fazer de conta que todas as coisas que até então haviam entrado no meu espírito não eram mais corretas do que ilusões dos meus sonhos. Porém, logo em seguida, percebi que ao mesmo tempo em que eu queria pensar que tudo era falso, fazia-se necessário que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E ao notar que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão sólida e tão correta que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de causar abalo. Julguei que podia considerá-la, sem escrúpulo algum,
o primeiro princípio da filosofia que eu procurava. Pode ser uma frase familiar, mas ela contém uma ideia profunda. A alegação de que a essência da nossa humanidade está em nossos pensamentos, na nossa capacidade de raciocinar. A razão iria formar a base da ciência experimental, o seu pilar fundamental. A ciência mudou, e se mudou muito desde então, mas as bases ainda estão lá. Pense em uma defesa de uma tese, dissertação ou trabalho final de curso. A banca está lá para pôr em dúvida tudo que foi feito em seu trabalho. E o aluno para defendê-la. Karl Marx, no século seguinte, percebeu isso e sumarizou esse rompimento com a frase: toda ciência seria supérflua se a aparência e a essência das coisas coincidissem imediatamente. A ciência existe para descobrir os segredos escondidos da natureza, além da sua aparência exterior. Esse é o ponto de partida. É a dúvida metodológica. Se tivéssemos certeza de tudo, não haveria motivação para buscar o conhecimento. A dúvida é a força motriz incentivadora da busca pela verdade. Aqui se encerra mais um capítulo do nosso curso. Um abraço e até a próxima.